Meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. E assim nós iniciamos então a nossa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste tempo quaresmal, nós vamos trabalhar um pouco a meditação, mas não a meditação do Padre, né? Esse é outro quadro que nós iremos trabalhar, é um quadro totalmente específico, né, que nós vamos trabalhar as meditações de Santo Tomás de Aquino a respeito, né, de cada dia que ele nos levará a uma reflexão, a um momento de oração para o nosso deserto quaresmal. A editora Eclésia, né, fez uma elaboração das obras, das homilias, das meditações tomistas, que nos levam a uma reflexão, que nos ajude em cada tempo da igreja. Esse livro aqui que eu estou nas mãos é o livro, né, estou fazendo aqui uma propaganda, que nos leva a uma reflexão profunda de cada tempo. E agora nós vamos trabalhar um pouco com o tempo quaresmal. Então, com o Santo Tomás de Aquino, nós iremos rezar um pouco, entrando-se nesse deserto quaresmal. Quero lembrá-los que a liturgia, a meditação diária continua. Este é outro bloco, né? Esse é outro contexto, esse é outro quadro que nós vamos agora trabalhar neste tempo da quaresma, somente nesse tempo da quaresma, e assim, diante da meditação dos santos, que nos levam a uma experiência profunda do deserto. Então, o Padre agora vai iniciar a leitura deste texto, que você está aí bem escrito aí embaixo, no banner, né? Então, cada dia vai ser um tema específico, que nos levará a uma meditação e nós somos chamados a rezar com Santo Tomás de Aquino. O tema, a morte. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Se por alguma transgressão o homem é privado de algum benefício que lhe havia sido concedido, o fato de ele perder tal benefício é a punição por seu pecado. Ora, em sua primeira criação, o homem foi dotado com tal benefício que, enquanto seu espírito permanecesse subjugado a Deus, as partes mais baixas de sua alma permaneceriam subjugadas à razão e o corpo à alma. Mas, porque pelo pecado o espírito do homem se afastou de sua subjeção a Deus, seguiu-se que as partes mais baixas de sua alma deixaram de estar totalmente subjugadas à razão. Disso se seguiu tamanha rebelião das inclinações corporais contra a razão, que o corpo não era mais totalmente subjugada à alma. Por isso, seguiram-se a morte e todos os defeitos do corpo, pois a vida, a integridade do corpo estarão unidas e depende disso, de que o corpo esteja totalmente subjugada à alma, como algo que pode ser aperfeiçoado se subjuga aquilo que o aperfeiçoa. Portanto, o que acontece, consequentemente, é que surgem coisas como a morte, a doença e todos os outros defeitos corporais, pois tais infortúnios estão unidos à incompleta subjeção do corpo à alma. A alma racional é por natureza imortal. Portanto, a morte não é natural para o homem, uma vez que o homem possui uma alma. Ela é natural para o seu corpo, porque o corpo, já que é formado por coisas que a natureza são contrárias entre si, é necessariamente passivo de corrupção, e é nesse sentido que a morte é natural para o homem.
E eu quero repetir de novo essa frase para ficarmos bem atentos, né? Já que é formado por coisas que a natureza são contrárias entre si, necessariamente passível de corrupção. É nesse sentido que a morte é natural para o homem. Mas Deus, que criou o homem, é todo-poderoso. Por isso, por um benefício que concedeu ao primeiro homem, ele removeu aquela necessidade de morrer que estava atrelada à matéria de que o homem era feito. Tal benefício foi, contudo, retirado através do pecado de nossos primeiros pais. A morte, portanto, é natural se consideramos a matéria de que o homem é feito. É uma punição, uma vez que ocorre pela perda do privilégio pelo qual o homem está preservado de morrer. O pecado original, o pecado atual é removido por Cristo. Isto é, aquele por quem são removidos também todos os defeitos do corpo. Ele também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Mas, de acordo com uma ordem empregada por uma sabedoria que é divina, é no tempo que melhor convém que Cristo remove tanto um quanto o outro, isto é, tanto o pecado quanto os defeitos corporais. Ora, o que é certo é que antes de chegarmos àquela glória da impassibilidade e imortalidade que começou em Cristo e que por Cristo nos foi adquirida, nós devemos nos moldar segundo o padrão dos sofrimentos de Cristo. Eu quero repetir essa frase de novo. Ora, o que é certo é que antes de chegarmos àquela glória de impassibilidade e imortalidade, começou em Cristo e que por Cristo nos foi adquirida. Nós devemos nos moldar segundo o padrão dos sofrimentos de Cristo. É, portanto, certo que a suscetibilidade de Cristo ao sofrimento deve permanecer conosco também com o tempo, como meio de chegarmos à impassibilidade da glória pelo caminho que ele mesmo percorreu. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. E assim, diante deste primeiro tema, nesta quarta-feira de cinza, reflitamos. Qual é o sentido da morte para nós, para você? Pois a liturgia, este primeiro dia da Quaresma, nos remonta. Um dia voltaremos, do pó viemos e do pó há de retornar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.